Olá, muito boa noite, meus amigos e minhas amigas, meus amigos macaenses. Estamos aqui com mais uma edição do nosso Pode Falar podcast. Aqui ao meu lado, como você pode ver aqui na nossa câmera, está o Alexandre, o especialista. Boa noite a todos. E diante da minha presença aqui, bem na minha frente, está Bruno Horta, nosso comentarista político da cidade aqui, que também é da ordem pública. Bruno, boa noite. Boa noite, Luiz Matos. Boa noite, Alexandre. Boa noite, pessoal que está em casa assistindo ao vivo e assistindo gravado também, porque fica ali no YouTube. Canal do vereador Luiz Matos, é bem legal. Falando de bons assuntos e eu estava com saudade, vereador. Né? Que o senhor me chamou para voltar aqui. Eu também tava. Conversar mais um pouquinho. Esse bate-papo sempre é muito bom, é muito produtivo para esclarecer as pessoas, porque Bruno e Alexandre, a gente sabe que a internet hoje, as redes sociais, elas têm o seu lado bom, né? Muito bom, de interação, onde você encontra, às vezes, amigos distantes de muito tempo que você não via, você acha na rede social, você consegue bater um papo com o pessoal legal, mas também, infelizmente, muita gente tem usado a internet, as redes sociais, para coisas muito ruins. E isso não vai ser diferente, e nem tem sido diferente na política, ainda mais se tratando de ano eleitoral, né? Eu queria já essas primeiras considerações, tanto do Bruno quanto do Alexandre. Então, eu primeiro? Então tá bom. Eu sou fã de rede social, Alexandre, Luiz Matos, amigos estão em casa. Tenho diante do Orkut, que tinha um chat, batia papo, adoro. Acho uma ferramenta maravilhosa, espetacular. E agora sim, temos uns problemas? Temos. Mas as pessoas costumam culpar o Instagram por ser um grande vilão. O Facebook é muito ruim. Não é. O Facebook não é ruim, o Instagram não é ruim, o TikTok não é ruim. Ruins são as pessoas que utilizam essa ferramenta de uma forma inadequada, de forma errada. Você pega, por exemplo, ali, abre o seu celular, pega lá, abre uma página no navegador, abre o Google. O que você vai escrever na pesquisa do Google é uma responsabilidade inteiramente sua. O Google, a Microsoft, não é boa nem ruim. O que você vai escrever nela é que diz quem você é. Então não adianta ficar transferindo responsabilidade para a rede social, não. Porque todos nós aqui somos adultos. Para usar a rede social tem limite de idade. São 13 anos no Facebook. Então, e tem que ser supervisionado pelos pais. E quem tem mais de 18 anos é responsável por aquilo que diz, por aquilo que escreve, por aquilo que assiste e por aquilo que procura. Então, se você está procurando coisa ruim na internet, você tem que começar a repensar seus conceitos, começar a repensar sua ética. E aí eu vou aproveitar e te fazer uma pergunta. Eu conheci você através do teu Facebook lá, nos seus comentários sobre política. Sim. Eu não sei há quanto tempo você está no Facebook fazendo esse trabalho. Mas, durante todo esse tempo, quais foram os tipos de experiência que você teve com relação a críticas, a elogios, a comentários? Porque existem, como você falou, o problema são as pessoas, né? E, às vezes, a gente sabe que as pessoas, elas parecem, né? Muitas parecem que usam esse anonimato, entre aspas, de que ela não está frente a frente com você para poder, de repente, usar aquilo ali para falar coisas que não são legais, fazer tipo de comentários não verdadeiros. Então, qual tem sido a tua experiência de lá para cá, desde que você começou a usar o Facebook? Você usa mais o Facebook? É um pouco mais Facebook, mas gosto do Instagram também. Mas antes de começar, a gente entrar mais direto no assunto, eu queria deixar uma coisa muito clara. As opiniões que eu vou dar aqui hoje, os comentários que eu vou fazer, e eu pretendo fazer alguns, já que o senhor me convidou aqui no Pode Falar. Pode falar. São responsabilidades minhas. O que eu disser aqui é a opinião do Bruno Horta. O vereador Luiz Matos não tem nada a ver com isso, muito menos o podcast ou quem está transmitindo. Porque é muito importante a gente falar por nós mesmos, não ficar se escondendo nos outros, não ficar colocando meias palavras. Assumir a responsabilidade. Exato. Eu tô no Facebook há 12 anos,
como rede social e tratando de política há uns 10 anos, fazendo live há uns 8 anos. E sempre, em todos os momentos, seja onde for a live que eu esteja fazendo, ou gravado, ou escrevendo, eu jamais ataquei alguém pessoalmente. Eu acho isso muito importante. Jamais importou para mim, vereador, especialista, se a pessoa torce para o Flamengo ou para o Botafogo, se ela é branca, se ela é índia, qual a religião que ela professa, quais os lugares que ela frequenta, que vida social ela resolveu escolher para a vida dela. Isso para mim não faz a menor diferença. Quando a gente trata de política, o importante é que sejamos representantes das pessoas que confiaram em nós, no seu caso, vereador, confiou o mandato ao senhor, ou que nos seguem, ou que são nossos amigos, ou que são nossos parentes. Porque quando a gente vai falar em público, a gente tem uma responsabilidade solidária muito grande. O senhor que tem um mandato ainda muito maior, o senhor fala por quem votou no senhor, o senhor fala por quem não votou no senhor, mas que o senhor representa, o vereador eleito, fala pela sua família, fala pela sua igreja, fala pelos seus amigos. Então a gente tem que ter muita responsabilidade na hora de falar. E eu sempre procurei prestar muita atenção nisso. Falar, fazer a crítica, não é falar mal, eu não falo mal de ninguém. Eu procuro fazer crítica, apontar os problemas, os pontos que eu discordo, se é uma política pública, qual é o melhor caminho, se é uma ideologia, qual é o meu ponto de vista, mas sempre, sempre, sempre respeitando as pessoas. E os casos em redes sociais são de um extremo ao outro. É maravilhoso quando a gente consegue ajudar uma pessoa, é maravilhoso quando a gente consegue trazer uma informação. Acho que Alexandre vive muito isso, muito mais do que eu, que é ir para a rua todos os dias e atender as pessoas, né, Alexandre? Exatamente. Isso deve ser muito bonito, isso deve ser muito bacana. É gratificante. Então, quando a gente consegue ali passar um telefone, conseguir uma ajuda de um canal de comunicação que a pessoa não tinha acesso, de um serviço que a pessoa não tinha acesso, a gente fica muito feliz com isso. É claro que ninguém vai agradar todo mundo. E algumas pessoas não gostavam do que eu fazia, do que eu falava, e quando me atacavam pessoalmente, né, a minha pessoa, eu não tinha o menor problema em bloquear essa pessoa e deixá-la de fora, porque ela não me acrescenta nada. Quando ela trazia um ponto a mais sobre aquilo que eu penso, eu respeitava sempre e debati no maior alto nível. Mas é muito, muito desagradável quando alguém chega na sua rede social, às vezes não é nem aberto, vai lá no seu inbox, no seu privado, e te xinga e te ofende, porque isso mostra muito de como a gente precisa ainda melhorar como educação, como comunicação, como empatia. O exercício da solidariedade, da empatia, é muito difícil. E as redes sociais, como o senhor perguntou, elas não têm ajudado nisso ultimamente. Você vai nos perfis dos candidatos, dos pré-candidatos, vamos usar Macaé mesmo como exemplo, a gente fala muito para Macaé, vai nos perfis dos pré-candidatos, você pode ver, vereador, Alexandre, o pessoal que está em casa, se a postagem tiver mais de 10 comentários, você já começa a ter um problema nesses comentários. Porque as pessoas levam para um lugar sempre muito ruim. Ou para ofensa, ou para mentira, para as fake news. Então, a gente tem que ter muito cuidado naquilo que posta e acompanhar aquilo que a gente está postando em rede social. Eu fico atento muito tempo, assim, postei alguma coisa, eu fico acompanhando, porque pode aparecer uma pessoa problemática e escrever uma besteira. E com relação aos comentários, é uma pergunta que eu faço para você e também para o Alexandre. Você acha que essa questão dos extremos ou dos extremistas colaboraram para que isso acontecesse de uma forma assim, como se fosse um território de guerra, né? Por exemplo, uma pessoa vai lá, faz uma postagem até despretensiosa sobre alguma ação ou do governo municipal, ou do governo estadual, do governo federal, enfim. E aí começa aquele debate entre um lado e um outro. E aí começa a troca de ofensas. Bruno e Alexandre, vocês concordam, vocês acham, vocês pensam que o extremismo que hoje há, não só no Brasil, no mundo inteiro, nós tivemos aí agora, essa semana que passou,
o debate lá entre o Trump e o Biden, né? E sempre trazendo temas polêmicos, com questão enfim, de extrema... Agora também teve lá... eu vi uma reportagem que o presidente da França saiu meio que derrotado de umas eleições lá. Enfim, o que vocês pensam a respeito? Vocês acham que o extremismo colabora para esse cenário de guerra nas redes sociais? Eu tenho certeza que colabora. Por quê? Porque quando a pessoa ela age com extremismo, ela age desequilibrada. Ela não tem um equilíbrio. Então, ela não tem um equilíbrio no debate, ela não tem equilíbrio no comentário, ela não respeita o comentário dos outros, falta o respeito, falta a educação, e chega, infelizmente, a esse ponto. Ao ponto de a pessoa falar da outra, agredir, e perde, é o que o Bruno falou, perde a responsabilidade na hora de se falar. Ela perde a responsabilidade, ela não tem responsabilidade. Ela vai falar com extremismo, com arrogância, com ignorância, e ao ponto de desrespeitar a outra pessoa. Quando a gente fala de extremos, a gente precisa, assim, o que vem na nossa cabeça quando a gente fala de extremismo? A gente pensa em ponta, né, de chegar ao ponto máximo de um local. Exato. Isso no campo das ideias. Mas, como eu sou professor, né, e eu estudo história, a história ela tem um fenômeno que a gente chama de movimento pendular, onde você imagina o pêndulo de um relógio, né, que ele vai para um lado, para o outro, para a esquerda e para a direita. Chega um momento que o pêndulo do relógio ele vai tão à esquerda ou tão à direita, que ele não tem mais para onde ir. E ele começa a retornar. E nós já passamos por esse movimento na história política do Brasil diversas vezes. No fim da década de 20, quando o Getúlio Vargas derruba o Washington Luiz, presidente que era macaense, a gente chegou ali a um movimento máximo extremista da Revolução. E quando o Getúlio chega ao poder, ele começa a fazer um movimento ao contrário. Ele se torna o pai do povo. Ele começa com políticas sociais amplas, carteira de trabalho, salário mínimo, porque ele não tinha mais para onde ir. Então ele começa a retornar. Isso acontece em 64, isso acontece no final do período da ditadura militar, em 86, 88, tudo isso acontece. A ditadura militar, que engessou o país por muito tempo, que elegeu, decretou senadores biônicos, no momento da história de 68, quando o governo perde as eleições, a maioria das eleições, para o governo não perder as votações, ele simplesmente escolhe 32 novos senadores sem eleição e coloca como senador para poder ganhar as votações. Então, e depois disso, o que vai acontecer? Não acontece nada mais tão extremo. Eles começam com Geisel, a abertura lenta e democrática, e o Brasil volta para uma transição democrática com eleições livres. A gente trazer isso para Macaé, o que aconteceu agora nas eleições presidenciais? Esse extremismo que o senhor falou. Ou era todo mundo à direita ou era todo mundo à esquerda. Quem ficou no meio não teve 1% dos votos. Não teve 2% dos votos, se eu não me engano. E algumas pessoas acham que isso não vai acontecer nas eleições municipais. Aí já vai a minha opinião. Eu acho que isso vai acontecer nas eleições municipais. Deve acontecer, né? Eu não vejo caminho que não seja o extremismo. Mas, às vezes, os extremistas, como eu vejo em redes sociais, eles não se identificam com um certo polo. Eu sou extremista de esquerda, mas essa esquerda que está aqui não me agrada. Então, eu vou procurar um caminho um pouco mais ao centro. A gente tem esse tempo para que isso aconteça. O período de campanha pode trazer isso para a gente. Quem está lá na esquerda, lá longe, e quem está lá na direita, lá longe, pode não se identificar com seus representantes que está lá concorrendo pela esquerda e concorrendo pela direita. Esse tempo que a gente precisa político, a gente tem. Ele pode acontecer, eu acredito até que vai acontecer se a gente continuar uma campanha sem sobressaltos, uma pré-campanha sem sobressaltos, sem um grande escândalo, sem uma grande mentira, sem uma grande falta de ética ou de consideração ou de respeito pelas leis. Que hoje nós temos dois grupos muito separados? Temos. Mas, no caso específico de Macaé, para construir melhor esse pensamento, eu acredito que quem está nesses extremos hoje
não vai ter a condição, a capacidade e até a história política e pessoal para manter esses grupos com eles. Eles vão caminhar para o centro. Não vão chegar exatamente ao centro? Talvez não. Mas que eles não vão encontrar essa identificação nos extremos, eu acredito que não encontrem. Quem estiver lá na esquerda e quem estiver lá na direita, eles não vão se identificar. Eu gosto de falar nomes, vereador, se o senhor me permite. Por favor, fique à então, vontade. É uma opinião, como eu falei aqui do início. Claro. Eu acho que quem estiver lá na esquerda com o PSTU, com o PCO, com o PSOL, não vai conseguir aglutinar um número importante de eleitores. E quem estiver lá na outra direita, com o Laterça ou com o João Lemos, não vai conseguir segurar ideologicamente e nem estruturalmente, como homem público, essas pessoas. Elas não vão se sentir representadas e elas vão caminhar para o centro. Os candidatos que estiverem pelo centro vão, uma expressão que eu escutei há pouco tempo de um amigo, vão pescar nos dois aquários. Ele vai conseguir pegar essa grande massa de votos. Mas precisamos ficar atentos, vereador, porque eu tenho alguns exemplos para trazer hoje para vocês de redes sociais, se eu me permitir, eu vou trazer uns exemplos, para a gente colocar isso assim na prática, e não só nas ideias. A prática é sempre boa. Deixa eu dar boa noite aqui para a Cleiciane Alves, está dando boa noite a todos. O Marcelo Campos está mandando boa noite. Boa noite, Ana pessoal. Cristina, boa noite. A Patrícia Silva diz aqui boa noite a todos. Uma campanha sem fake news. Chega de extremismo a esse ponto de inventar mentiras para querer prejudicar o outro pré-candidato. Verônica Maravilha está dando boa noite, vereador Osmado. Boa noite, Bruno Horta. Boa noite, Verônica. Hoje eu acordei com a seguinte frase na mente. Já falei dessa pergunta, como você é professor de história, eu ia até pesquisar, mas como hoje eu tive algumas reuniões. Mas tem uma coisa, vereador, professor de história não sabe tudo. Eu tive umas reuniões hoje, aí acabei, mas eu levantei, eu querendo pesquisar a respeito dessa frase, o autor dessa frase, o porquê dessa frase. Perdão, porque é uma frase que hoje identifica uma pessoa, como o Alexandre falou, que preza pelo equilíbrio, que é agradar a gregos e troianos. De onde surge isso? Que frase? Para quem? Com que sentido? Agradar a gregos e troianos. O que quer dizer realmente essa frase? Eu acho que essa frase não tem um autor. Eu acho que é sabedoria popular. E não foi criada na época de gregos nem de troianos, certamente. Ela mostra um pouquinho do equilíbrio, né? Ou aquela pessoa que não quer se comprometer com ninguém. Sim. O agradar a gregos e troianos é aquela pessoa que está, que a gente chama na política, em cima do muro. Não quer se comprometer ou não quer ter problemas. Ela que não quer se comprometer com ninguém e também não ter problemas. Eu acho que vai nos dois caminhos, vereador. Porque agradar gregos e troianos é aquela pessoa do morno, que não vai a lugar nenhum, que não é quente nem frio. não é quente nem frio. Assim, eu gosto de água. Mas hoje nós temos água com gás e água isonizada. Isonizada. Eu não quero nem com ozônio e nem com gás. Eu vou querer água natural. Mas ele só tinha duas opções, com ozônio ou com gás. Mas ele escolhe a natural para agradar a gregos e troianos. Porque se eu escolher a com gás, a do ozônio vai ficar chateada comigo. Se eu escolher a do ozônio, a com gás vai ficar chateada comigo. Mas a frase agradar a gregos e troianos, a gente não traz também para a gente querer tentar agradar a todos? Por exemplo, se eu quero agradar o Alexandre, mas também eu quero agradar Só você. que gregos e troianos são inimigos. Sim. Eles não se gostam. Se eu sou grego, o senhor é troiano, e eu falo que é par, e o senhor fala que é ímpar, como é que Alexandre vai agradar os dois? Hein, Alexandre? É difícil, né? Alguém vai ficar chateado com você, porque nós somos inimigos. Então, esse é a grande inteligência, a grande sabedoria da frase, pelo menos na minha leitura. Mas assim, vamos lá. Aí nessa parte eu começo a partir, porque assim, o meu princípio é bíblico. Jesus viveu essa questão não de gregos e troianos, mas de judeus e samaritanos. A Bíblia diz que os judeus não se davam com os samaritanos. E toda vez que Jesus se colocava diante de uma situação em que ele tinha que ajudar um samaritano, você vê lá os judeus, os sacerdotes judeus, os chamados fariseus, saduceus,
ele come com pecadores, ele faz isso e aquilo outro. E Jesus também era judeu. Né? Era judeu. O próprio samaritano, quando a mulher, né, lá no poço, como pode ser tu judeu falar comigo que sou mulher samaritana? Ela até se assustou, né? E a questão não era, né, não era nem um nem outro. A questão é de ajudar o ser humano que precisa de ajuda. Né? Eu acho que, assim, trazendo para o nosso lado a frase agradar gregos e troianos, é no sentido de ajudar a quem quer que seja. Ou governar para quem quer que seja. Está entendendo? Embora, como você falou, sejam inimigos. Né? Como nós temos hoje essa polarização, esse extremismo. São inimigos, porque se declaram nas redes sociais como inimigos. Né? A gente vê isso, é uma guerra. E aí, é por isso que hoje a gente fala em surgir para presidente no Brasil uma outra via. Isso, uma terceira via. Uma terceira via. Justamente para poder fazer esse equilíbrio, para ver se faz esses dois lados entender que isso aí não é bom para ninguém. Né? Foi o que Jesus tentou fazer o tempo todo, mostrar que não é bom. Essa briga não é bom nem para o judeu e nem para o samaritano. E um detalhe muito interessante. Quando se falava de fazer o bem, se você pegar a Bíblia, sempre quem sobressai são os samaritanos. Os judeus como se fossem os santos, mas os samaritanos, por exemplo, tem a questão do homem que foi abordado por ladrões na estrada, e aí passa lá um sacerdote, passa lá um outro judeu, mas quem cuida do rapaz que foi assaltado é um samaritano. Quando Jesus cura os 10 leprosos, que ele manda eles se apresentarem ao sacerdote, e no meio do caminho eles veem que foram curados, dos 10 só volta um para agradecer Jesus. Esse um era samaritano. Então, a pergunta que eu fiz foi para provocar, porque é nesse sentido. Agradar gregos e troianos, mesmo que sejam inimigos, é fazer tanto um quanto o outro entender que o trabalho que é feito é em prol dos dois. Em sentido filosófico, tem toda a razão. Funciona desse jeito também. Por isso que é uma sabedoria popular, né? Porque isso é sábio e você consegue trazer isso para vários pontos de vista. E quem agradaria gregos e troianos aqui em Macaé? Eu acho que o Elber está tentando fazer isso. O Elbert é aquele que vai pescar nos 2 aquários? Provavelmente. Ou seja, já pescou e já pegou até uns tubarões. Eu acredito que sim. Acredito que ele é essa opção. Temos uma terceira via? Será que nós teríamos, como você falou, Alexandre? Em Macaé? Difícil. Difícil. Quem tentou se colocar foi Danilo, mas a gente entra num outro problema. Né? Uma outra questão política também, que é muito falado na política também, eu procuro sempre ler bastante. Estava lendo um livro há pouco tempo sobre a emenda Dante de Oliveira, que é aquela que traz as eleições diretas. E o Dante, numa hora, não vou lembrar agora exatamente o capítulo, mas tudo bem. Numa hora do livro ele diz assim, o político em campanha, ele tem todo o direito de falar, todos os políticos têm o direito de falar, mas pouquíssimos políticos garantem o direito de serem ouvidos. Isso todos podem falar, todos vão falar, mas a população só vai realmente abraçar alguns poucos. E outros que não conseguiram essa empatia, esse laço com a população, podem falar as melhores coisas do mundo, ou até as piores, espero que isso não aconteça, mas não vai repercutir. Vai chegar em rede social, vai chegar em palanque, vai chegar nas reuniões comunitárias, vai falar por 1, 2, 3 horas e as pessoas não vão ouvir. Simplesmente ele não conseguiu construir essa ponte de comunicação com a população. Enquanto uma outra parte dos políticos vão conseguir construir essa parte muito bem. Ele vai dar bom dia na rede social e vai ter 300 comentários. E isso se conquista com história, com empatia, com inteligência. O Elbert consegue fazer isso muito bem. E alguns outros pré-candidatos não conseguem fazer isso muito bem. Um exemplo, cara, é o Danilo. Danilo, por mais competente que seja, não estou julgando o caráter de ninguém, ele não conseguiu conquistar construir essa ponte com a população. E o Elbert consegue, com muito mais facilidade, atualmente, o que melhor consegue
em Macaé construir essa ponte com a população. Mas eu vou falar o que eu acho, por que ele constrói essa ponte. Deixa aqui, ler aqui o comentário aqui do Carros e Mais. Acredito que o extremismo nas redes sociais é um caminho sem volta e cabe a cada candidato estar preparado para lidar com essa situação. A Cleiciane Alves comenta aqui, eu não gosto de extremismos. Na campanha presidencial votei no Bolsonaro, mas com certeza não voto no âmbito municipal no João Lemos para prefeito, um homem sem história política. Está aqui a Cristina Santos dando boa noite, a Laisa Ferreira dando boa noite e o Derek Exposto também boa noite. Por que eu penso que o Elbert consegue falar? Porque mais do que o Elbert falar, o trabalho que ele tem feito fala por ele. Eu ouvi essa frase de um líder, amigo nosso, que ele falou que o trabalho fala. O trabalho fala por si só. Né? E a gente tem até uma frase no Alerta Cidadão que fala que nada resiste ao trabalho. Você concorda com isso? Isso é fato. Nada resiste ao trabalho. Você pode tentar esconder ele por um tempo, você pode tentar fingir que ele não existe, mas inevitavelmente ele vai passar na sua frente, você vai enxergá-lo por bem ou por mal. E quanto mais cedo as pessoas enxergarem isso, principalmente quem está buscando espaço político, mais importante é. Não adianta um pré-candidato que eu vi há pouco tempo, a vereador, dizendo que o Alerta Cidadão não trabalha de verdade. Peraí, não trabalha de verdade? Como assim? Ele está todo dia na rua. Você acompanha a rede social? Nem quero. Então, peraí. Você fala que não trabalha de verdade, mas você não acompanha? Então fica difícil dar opinião política ou ter algum tipo de credibilidade quando você coloca desse tipo de coisa. O que mais tem na página do Alerta é o trabalho. Sim. Na verdade, só tem o trabalho. Só tem o trabalho, Olha, só tem o trabalho. Eu tenho que dizer novamente, é extremamente difícil fazer o que o Alerta Cidadão faz. É extremamente difícil. Você estar no mandato, ir para a rua, com um roteiro que certamente muda a cada momento, a cada contato com as pessoas, e você tem que ouvir as pessoas. Você não tem opção. É como os vereadores fazem na Câmara itinerante. Só que o Alerta Cidadão faz isso 10 vezes mais. Porque está todo dia na rua. Todo dia ouvindo as pessoas. E a gente tem dificuldade, às vezes a gente não quer sair, estou cansado, não quero... se eu pudesse, eu nem ia trabalhar hoje, mas a gente tem que ir. Tem que ir. E o Alerta tem esse compromisso do mandato com a população, é extremamente difícil. Então, para criticar, vai lá, segue, escuta, vê o que está sendo dito. Aí, se você não concordar com nada daquilo que está sendo feito, tudo bem. Aí eu não posso nem discutir. Mas dizer que não está sendo feito é um pouco demais. Eu lembro que entre 2015 e 2016 existia, não o Instagram nem tanto, mas o Facebook. Algumas pessoas aqui na cidade que o trabalho delas com relação à rede social, com relação ao problema da cidade, era criticar o vereador, criticar o prefeito, criticar todo mundo. E esse trabalho do Alerta Cidadão não existia. Hoje, a gente vê pessoas copiando, ou pelo menos tentando copiar o trabalho do Alerta Cidadão, claro que sem aquele mesmo êxito que nós temos, porque Bruno, não é você fazer o trabalho, é com que intenção você faz. Exatamente. E como você trata as pessoas. Exatamente. E quem trabalha com a gente sabe que a nossa intenção é e sempre foi e sempre será procurar ajudar as pessoas. O Alerta Cidadão tem um intuito não de pegar o problema e trazer uma crítica ao governo, mas sim de ajudar o governo a identificar os problemas para que ele possa agir com mais rapidez, com mais agilidade, tá? E atender a população no geral, porque é para isso que nós fomos eleitos. Então, tem gente que... É claro, isso é normal a gente receber críticas, as pessoas discordarem. Eu me lembro que uma ocasião nós estávamos fazendo um vídeo ali perto do Barreto, no aeroporto, e foi um cidadão fez um comentário falando que eu era uma oposição disfarçada, que eu estava contra o governo, que eu nem parecia que era vereador da base e tal. Mas eu fui clicar em cima do cidadão, eu fui ver quem ele era e qual era a intenção dele, então e o que eu fiz? Eu rejeitei aquela crítica dele e eu também bloqueei, porque não ia somar para mim. Não vai somar para ninguém. Entendeu? Nem com o trabalho que a gente faz. Então, assim,
Hoje, o Alerta Cidadão é uma realidade, uma excelente realidade, que inclusive, eu não te contei isso, mas tem alguns municípios lá de amigos nossos que o trabalho está sendo copiado e também está tendo muito sucesso. Copiar o que é bom não é vergonha nenhuma. Vergonha é copiar aquilo que é ruim, que não está dando certo. Inclusive, a gente deu permissão para usar a marca. Porque nome? Hoje o Alerta Cidadão é uma marca, é um nome. O senhor registrou Registrei. o Alerta Cidadão? É registrado. Deixa eu perguntar para o Alexandre aproveitar. Quantas vezes por semana você vai para a rua, Alexandre? Todo dia. Todo dia. Que hora você tem hora para chegar? A gente pega 8 horas da manhã. E que horas sai? Aí a hora de sair nem sempre tem. O horário normalmente é 17 horas, mas nem sempre tem o horário certo. A gente vai trabalhando, fazendo as demandas e até a hora que termina, né? E quando tem audiência pública, vai? Todo dia. Câmara itinerante? Todo dia também. Sessão da Câmara? Também. Estão lá. Tem evento na cidade, a gente está lá. Todo dia a gente vai pra rua. E eu ainda tive o desprazer de ouvir a pessoa falando que não faz nada. Assim, ou o Alexandre é um grande mentiroso, que eu não acredito, sei que não é, ou essa pessoa realmente não está afim de debater política. E uma colocação importante, que os vídeos do Alerta Cidadão é diário. Nós não fazemos vídeo para postar amanhã. Todo dia a gente vai lá ver a demanda das pessoas, mostramos a demanda da pessoa, a secretaria resolve, retornamos lá, mostramos o serviço feito, resolvido, agradecemos a secretaria, agradecemos o prefeito. Então, não tem esse negócio de gravar para postar depois. Todo dia uma exigência minha. Tá na rua. É uma exigência minha. Não tem aquela produção. Não. Gravou, vai o vídeo. Vai. Gravou ali, o rapaz já na hora já faz a edição que tem que fazer, bota lá o texto e. É quase que ao vivo. Caramba, isso. Quase que ao vivo. Mas já teve ao vivo. Já teve. Eu, particularmente, às vezes, quando eu vou pra rua, eu gosto de entrar ao vivo. Eu gosto de entrar ao vivo. Eu sou ruim de gravar. Quem trabalha comigo sabe que eu sou ruim de gravar. A gente faz podcast gravado de vez em quando e é meio estranho, né? Ali, quando eu faço com vocês ali, até quero mandar um abraço para nossa colega Cindy Brito, show de bola. Ali é um bate-papo bem descontraído e eu me sinto como se estivesse fazendo ao vivo. Mas, por exemplo, quando a gente vai para a rua, quando tem alguma coisa no gabinete que eu tenho que gravar, tá ali o Marcelo que trabalha com a gente, ele sabe que eu sou muito resistente para gravar. Agora, se eu for para a rua e tiver que fazer ao vivo, eu faço. Porque Sai de primeira. Porque eu não tenho... mas pode errar. Errar é uma coisa natural. A gente vai errar. Falar uma palavra. A dificuldade que a gente tem de gravar ao vivo, às vezes, é a localização. Por exemplo, se eu estiver na estrada do Emburo para fazer eu não consigo. Não tem sinal, né? Por causa do sinal. Não, então, a gente tem lugares tem que... essa dificuldade. Entendeu? Não dá para fazer ao vivo em todos os lugares. Mas voltando ao assunto da rede social, você falou que tinha coisa aí para poder colocar. Vamos lá. Teve uma coisa que me deixou... Uma coisa que me deixa muito assim, intrigado e até chateado. Não é só apenas o extremismo. Existe o falso extremista. Também. Aquela pessoa que se aproveita de um momento para se colocar num lugar que nunca foi dela. E isso é tão falso, e isso dá tão na cara, é tão estranho quando você vê uma pessoa tão preocupada com um tipo de assunto e de repente está falando de um assunto que jamais participou. A gente viu pré-candidata a prefeito João Lemos participando da greve dos professores. Um movimento justo. Todo trabalhador tem direito a fazer essa movimentação. Eu acho isso muito bacana, a mobilização. Vou falar para você. Tem gente assistindo agora esse podcast que amanhã vai descer crítica em você. Pode discordar. Porque você está citando o nome do candidato a prefeito. Mas ele é pré-candidato. Não tem nenhum problema. Mas só que vai ter que entender que as críticas serão apenas a sua postura política. Sempre. Então, um empresário que sempre se dedicou muito bem, por sinal, ao seu trabalho e causas sociais que eu admiro bastante, está dentro de um movimento em que ele jamais pertenceu. E vou também falar do pré-candidato, já colocado desta forma, o ex-prefeito Aloysio, que vai tentando se colocar numa posição de extrema que jamais pertenceu a... Duas coisas jamais pertenceram ao Aloysio, a simpatia e o extremismo. O Aloysio nunca foi simpático. Nunca foi? Nunca foi. Ele tinha uma imagem de campanha, mas os vereadores já falaram isso várias vezes, inclusive em sessão da Câmara Municipal, que não gostavam de estar dentro do governo do Aloysio. Mas isso
é um problema dos vereadores que falaram isso. Eu quero falar do que ele disse em rede social e que me deixou bastante desapontado. Assim, isso não vai dar certo. Quando começa dessa forma, a tendência é cair no ostracismo. Isso é se fechar numa ostra e ninguém mais vê. Inclusive envolve o senhor, nesse caso. Vem aqui para falar, não pode falar? Fala, fica à vontade. Então vou falar. Eu nem estou sabendo disso. Não está sabendo que a gente não combina as coisas aqui. O Aloysio estava fazendo uma crítica ao governo Elbert. Ok, pode criticar. Vamos pensar antes de criticar, né? Vamos ter um pouco de seriedade no que faz. E o Aloysio parece estar perdendo essa seriedade. O Aloysio falou que na saúde o Elbert não fez absolutamente nada. Como não fez absolutamente nada? Nós temos um hospital do olho. Por exemplo. Inteiramente novo, criado do zero em pouco menos de 2 anos. Já saiu do nada, né? Saiu do nada, no meio de um governo, está funcionando, inclusive, sendo aprimorado cada vez mais, antes de terminar o atual governo, do seu mandato. Uma emenda positiva do senhor, se eu não me engano. 3 emendas, na verdade. Que construíram o hospital do olho. Nos anos consecutivos, a gente colocou ali 3 emendas. Relacionado à oftalmologia, né? E sempre visando o hospital do olho. Já chegaram a 2,5 milhões, praticamente, 2.600.000. Foi bom você tocar no hospital do olho aí, porque o que acontece? Ele falar, né? Não tem nada contra... Eu não tenho relação, nunca tive relação com a pessoa do Dr. Aloysio, que, por sinal, todo mundo elogia ele muito como médico. Excelente. Acho que é um excelente neurologista, não é isso? Sim, cirurgião. Excelente cirurgião, neurocirurgião. Neurocirurgião. Acho que é excelente e tal, eu nunca tive esse contato com ele. Mas, na minha opinião, como gestor, pelo que eu vi, não nos agradou. Ele falar isso, que o Elbert não fez nada na saúde, pelo amor de Deus, as pessoas ficavam dependendo de um favor, de um pedido de terceiros para estar recebendo para ser consultado lá em Duque de Caxias. E aí dependendo também de um transporte que saia daqui 2, 3 horas da madrugada para chegar em Caxias, para passar por consulta. Aí você vai botando aqui, as pessoas saíram daqui 3 da madrugada, elas precisavam ter dinheiro para se alimentar, um café da manhã, almoço, porque elas iam lá, consultavam e vinham embora. Não, e não é só isso não. Eu tive acompanhando uma pessoa para lá. Se você chega lá, tem 100 na sua frente. Você tem que entrar na fila, esperar todo mundo ser atendido para chegar a sua vez. Não é chegar lá, aqui vai ser atendido, não. Tipo assim, tá marcado. Tem uma fila para se esperar. E o Hospital do Olho aqui em Macaé, isso é um marco. É porque é sua luta, é porque você botou emenda. Não. O Hospital do Olho é um legado que o prefeito Elbert também está deixando. Eu me coloco junto, porque a gente foi uma luta nossa, a gente colocou emenda, mas é um legado também do prefeito que ele está deixando para Macaé, porque era um sofrimento. É como a gente tem falado também a respeito de trazer um polo do INCA para cá, também trazer o tratamento de hemodiálise, porque também é uma dificuldade que a população tem enorme. Eu ia perguntar para o senhor como é que está essa situação do convênio. É um convênio que a cidade faz com o Instituto Federal, é isso? Eu conversei com o deputado Marcelo Crivella, ele entrou em contato com o diretor do INCA aqui, que é um órgão do Estado, Rio de Janeiro, e ele falou que precisa de uma intervenção, uma ação do governo do Estado, em questão de instalações, e também da prefeitura, né? Mas a gente está caminhando, eu estou pleiteando um encontro também com o diretor do INCA, para a gente bater um papo, para ver qual é a viabilidade. O deputado se colocou à disposição também com emendas para poder a gente atender essa demanda, e a gente está caminhando. É uma coisa que a gente quer abraçar de verdade, não porque eu quero fazer isso numa plataforma de campanha, não. É porque a gente conversa com as pessoas, lidar com as pessoas e vê a dificuldade das pessoas, como que as pessoas clamam por isso, Bruno. A gente que está no dia a dia com as pessoas, eu além de estar como vereador, sou pastor.
Eu sempre lidei com pessoas, com a dificuldade das pessoas. Eu sempre estive dentro das comunidades. Eu já liderei igreja que era dentro de comunidade. Então a gente vê a dificuldade das pessoas com relação a muitos serviços públicos. Pessoas que, por exemplo, não podem pagar um plano de saúde e precisa fazer hemodiálise, precisa fazer uma quimioterapia, uma radioterapia. Aí, por exemplo, na cidade a saúde está meio que superlotada, quase colapsando. E aí a gente vai ter que precisar mandar esse paciente lá para o Rio de Janeiro, para Duque de Caxias, para Campos do Goytacazes, enfim. Poxa, e você passar por uma sessão de radioterapia, quimioterapia e pegar uma viagem de estado de 3 horas e meia, pelo amor de Deus. Eu estou falando isso porque minha mãe teve câncer. Sei como é que é. E eu vivi durante 6 meses da minha vida, você deve conhecer, ainda mais você que gosta de história, e a história de lá é muito linda, Ilha de Paquetá. Sim. E lá, na igreja que eu passei lá, tinha uma obreira, dona Marli Coutinho, é obreira até o dia de hoje. E ela tinha uma filhinha chamada Bárbara, que nasceu com alguns problemas de saúde e precisava muito de fazer hemodiálise. Então, era até uma menina ativa e tal, mas tinha esse problema renal. E eu via quantas vezes eu fui acompanhar, que eu digo assim, fui lá buscar, estava passando, vi Dona Marli vindo com Bárbara de uma sessão de hemodiálise. A menina, ela ia normal andando, voltava na cadeira de roda, porque era um sofrimento. E ela também fazia 2 horas de barco, 1 hora para ir, 1 hora para voltar. Opa. Entendeu? Então, assim, eu fico imaginando, eu já vi o sofrimento daquela criança, 2 horas, imagina você encarar 6 horas. 3 para ir, 3 para voltar. Então a gente precisa ver isso com carinho. Tem uma coisa também que é um tipo de crítica que eu não entendo, eu até queria entender. O vereador está fazendo, ou o prefeito está fazendo uma obra política. Ué, eles não são políticos, não foram eleitos para isso? Você quer que a pessoa que você votou, que recebe o salário que nós pagamos, sente lá e não faça nada? Mas ele está fazendo isso para o mandato dele, ele foi eleito para isso. É claro que é pelo mandato dele, é claro que é pelo mandato do Elbis, que é pelo mandato do senhor, dos seus colegas, é claro que é. Mas essa história, vereador e Alexandre, de que nada funciona, de que de terra arrasada, cada vez convence menos pessoas. A gente vê crítica em rede social, voltando ao assunto de rede social, e de que a educação em Macaé está falida, ela acabou. Como assim acabou? Você não tem 40 mil crianças indo para a escola todo dia? Será que são 40 mil problemas todo dia e nenhum deles funciona? Será que nenhuma criança, nenhum servidor da educação trabalha? Será que nenhuma criança assiste aula? Será que o HPM não atende ninguém? Será que a guarda municipal que está na rua não vai fazer um atendimento, não passa em um posto de saúde, não passa em uma escola? Que história é essa de terra arrasada, de que nada funciona? Acho que é uma campanha, que é um desserviço à inteligência do próprio candidato quando ele fala isso. Bruno, eu também... Desculpa, e a inteligência também do eleitor, porque... O eleitor está cada vez mais esperto. Será que nada funciona? Se nada funciona, por que a cidade cresce em número de empregos? Né? Por que o turismo da cidade está alavancado? Por que a gente consegue ver mais macaenses sorrindo? Se nada funciona. Se nada funciona, entendeu? A Patrícia falou assim, verdadeiro aproveitador, apenas um oportunista. Não sei de quem que ela está falando. Não sei, mas concordo. Não sei. Eu observo também que as pessoas assim estão mais, principalmente no meio político, as pessoas, os pré-candidatos, muitos, né? Estão mais preocupados em crítica do que apresentar suas propostas. Eu quase não vejo, às vezes, pré-candidato apresentando propostas. Eu vejo mais ele criticar o problema na praça, o problema no hospital, o problema na educação, mas a gente não vê. E a proposta? E você? Você está pré-candidato, você quer entrar, você vai fazer o quê? E consegue te responder, não Entendeu? consegue. O que você vai fazer? Eu ouvi de um palestrante, eu acompanhei uma fala de um palestrante que ele falava isso. A pessoa que quer falar muito dos outros é porque não tem o que falar de si.
Isso. É verdade. Com certeza. Eu fui tomar um café com uma pré-candidata tem umas 2 semanas. Ela conversou sobre política, falou comigo, fez os apontamentos dela. Ah, pô, legal. Eu nem sabia qual era o posicionamento dela, se era governo, se não era governo. Depois eu fiquei sabendo. Ela falou assim, é porque nessa cidade tá tudo errado. Tá tudo errado? Beleza. Vamos acabar do café. A gente foi caminhando até a praça. Me mostra aí o que está errado. Aí ela começou a andar do meu lado, e olhando para um lado, olhando para o outro. Procurando. Ali, ó, tá vendo? Tem uma lixeira no chão. Essa cidade não recolhe o lixo, o prefeito não está vendo isso. O prefeito não está vendo que tinha uma lixeira no chão, que eu não sei se a pessoa deixou cair, se a pessoa colocou fora do horário da coleta, mas é muito difícil para a pessoa levar uma candidatura desse jeito, especialista, porque ela vai começar sempre, é o que você disse com muita sabedoria, a olhar para os outros e não para ela. E, se ela começar a olhar para os outros com inteligência, ela vai perceber que a cidade funciona. Ah, a cidade é perfeita? Não é perfeita. Não é, precisa melhorar. Estamos muito. aí todos dando nossa colaboração para que ela melhore cada vez mais. E o prefeito tem consciência disso. Porque ser oposição é muito fácil. A coisa mais fácil do mundo é apontar os outros. Apontar erro, Aqui a Cleiciane, vou avisar aqui, ó, é a opinião da dona Cleiciane aqui que está fazendo, porque está lá o Bruno Horta criticando o João Lemos, está lá o pastor vereador Luiz Matos criticando o Aloysio. Não, é a opinião de quem está ouvindo a gente aqui, de quem está acompanhando o programa. Está aqui, ó, a Cleiciane Alves, doutor Aloysio permaneça como médico. O senhor foi um péssimo ou pior prefeito de Macaé. Opinião da Cleiciane. Opinião a gente respeita. A gente respeita porque a opinião tratou do homem público, não falou pessoalmente dele. E eu acho que isso vai pegar se o Aloysio for candidato, eu nem sei se vai ser de verdade, é um slogan que vai pegar. Ótimo médico. E só. Eu acho que vai ficar por aí. Eu ainda não ouvi ninguém criticá-lo como médico. Eu acho que nem existe essa crítica. Não existe essa crítica. Agora, como prefeito, sim. E a gente respeita a opinião de todo mundo. Porque, por exemplo, é como você falou, há quem goste muito do trabalho do Alerta Cidadão, mas há quem acha que o Alerta Cidadão não faz nada. Se acompanha e não gosta, ok. Ok. Agora, também dizer que não faz nada... Eu não vi e não gostei. Parece eu assistindo filme. Tem filme que eu não vi e eu não gostei. Exatamente. Sei que eu estou errado. Exatamente. Bom, Bruno, olha, rapaz, como passa o tempo. São 7h48. Nós temos quanto tempo? 12 minutos, vamos lá. Isso, dá para a gente falar bastante ainda. Então fala. Eu estou preocupado com outra situação em Macaé. Falando de campanha, né? O senhor parou para pensar, vereador? E é uma pergunta que eu até ia trazer para o senhor, e o Alexandre também conhece bastante, o nosso quociente eleitoral desse ano. Macaé cresceu em número de eleitores, inclusive, de população. A gente deve ter por volta de 135 mil votos válidos esse ano. Faltam aí 3 meses, praticamente, para a eleição. Exato. Isso passa muito rápido. São 8.200 votos de quociente eleitoral. Eu tenho até a minha opinião sobre isso, mas eu queria saber se vocês já pararam para pensar sobre isso, se vocês acham que isso... O que esse 8.500 vai trazer de consequência na campanha? Qual vai ser o resultado final? O que vocês pararam para pensar nesses 8.200, 8.000 votos? Olha, a gente pode ter de quadro? A gente já chegou a comentar sobre isso, mas assim, parar para pensar na realidade do que pode acontecer, são muitas possibilidades. Inclusive, há quem diga que esse quociente eleitoral prejudica os partidos de menor expressão. Não sei se vai por esse caminho. A gente só vai ver na hora, porque, infelizmente, por exemplo, eu até estava vendo uma postagem sua, né, onde uma seguidora sua, ela fala o seguinte: esse ano eu estou pensando em fazer o que eu nunca fiz, em votar em ninguém. Então a gente tem que contar com essa questão também. Viu a minha resposta para ela? Eu vi, mas não me lembro. Agora não me recordo. Que sempre tem alguém que você pode gostar e votar e que mereça o seu voto. Sempre vai ter alguém que te representa. Eu particularmente, mesmo antes de estar como vereador e tal, eu nunca deixei de votar. Eu acho que o voto não é só um direito que você tem. O voto é uma responsabilidade e um dever.
Eu acho que quem não vota, quem vota nulo ou branco, não tem o direito de cobrar nada. Pode cobrar, mas eu sou pagador de impostos. Sim, você pagou seus impostos. Você pagar os impostos é uma obrigação. Se não pagar, vai ficar sem o serviço. Vai ficar sem o serviço, é uma obrigação. Você pode cobrar um determinado serviço a partir do momento em que você cumpriu com o seu dever ou com a sua obrigação. Porém, se você não vota, se você não fez uma escolha para um determinado ator político ou agente político para ter a resposta adequada na sua cobrança, você acaba também perdendo um pouco desse direito de cobrar, porque você não arcou com a sua responsabilidade, com o seu dever, quando você não foi votar ou quando você votou nulo ou branco. Vocês concordam comigo? Eu concordo. Sim. E era onde eu ia chegar. O senhor participou já de 2 eleições. Sim. 2020... 2016 e 2020. 2016 só teve quantos votos? 1.450 votos. E tínhamos uma população menor do que temos hoje. 2020? 1.873 votos na pandemia. Na pandemia, onde a abstenção foi grande, o número de votos foi menor, apesar da população já um pouco maior. O número de candidatos maior. Maior, 30% maior, porque eram quantos? Eram 26 na nominata, não era isso, Alexandre? Eram 26 nominatas, agora teremos nominatas de 18. Isso. Então, matematicamente, sobrará mais votos, os candidatos terão um número de votos maior. Então, é a matemática que acho que o senhor deve estar fazendo na sua cabeça já há um tempo. Quantos votos eu posso alcançar nessa eleição? Não quero nem que o senhor diga, porque eu sei que é um compromisso até de fé. Mas a projeção é que todo mundo consiga uma votação superior. Todo mundo que, principalmente, está no mandato. Os partidos menores e com nominatas sem a presença de vereadores de mandato, elas vão ter muita dificuldade. Essas nominatas sem vereadores eleitos, elas têm que fazer 8.000 votos, no mínimo, para fazer um vereador. Para fazer o primeiro vereador. Vai faltar voto. A gente calcula 135.000 eleitores, votos válidos, no máximo. Então, vai ser bem difícil quando a campanha começar e as pessoas e os candidatos que vão à rua não encontrarem esses votos. Isso pode ser uma característica dessa eleição de 2024. Grupos menores de vereadores, de fora da Câmara Municipal, acho que tem uma Câmara inteira fora da Câmara Municipal de ex-vereadores querendo voltar. Acho que são mais de 17 vereadores tentando votar. Eu até tenho um furo aqui de reportagem, não, de informação, que eu posso falar que o seu partido, inclusive, a Cidadania, está para apresentar mais um candidato. Não sabia. Conversei com ele, na saída da última sessão, ele estava saindo, eu chamei, não vou falar porque ele me pediu para esperar um pouquinho, o presidente da Cidadania já colocou ele de sobreaviso. Porque é uma característica muito, muito boa a pré-campanha. A pré-campanha serve para o candidato ir às ruas e entender o que está acontecendo, como é que funciona, como é que se pede voto, como é que se chama os grupos para conversar. E alguns não vão encontrar essa facilidade, o que é muito natural. Não quer dizer que a pessoa é boa ou ruim, que ela é competente ou não é competente. Não é isso. Porque a campanha que o senhor passou por 2 e muito bem votadas não são fáceis de se fazer. Não é fácil de ir para a rua pedir voto. Ainda mais pedir para você. Eu peço voto para o senhor com muita tranquilidade. Muita tranquilidade. Agora, pedir para mim é muito difícil. E a gente vai ter, durante esse período de pré-campanha, candidatos que não vão chegar às convenções porque não querem, porque teve problema familiar, porque não se sentiram à vontade, porque precisaram resolver uma coisa profissional, precisaram se mudar, precisaram sair. Então, alguns nomes serão trocados. Está dizendo que vai haver desistências. Pode haver desistências ou mesmo algum imprevisto na vida dos pré-candidatos. E os partidos que já têm as fichas de filiações lá do dia 5 de abril, se eu não me engano, é ali, vai ter que buscar dali. E eu encontrei um ex-vereador que pode somar ao grupo do Cidadania. E isso faz muita diferença.
Eu acho que a estratégia do Cidadania foi muito bem montada para essa eleição. Quando você pensa num quociente eleitoral de 8 mil votos e você tem quantos vereadores? 11 vereadores de mandato, podendo ter um ex-vereador junto. Isso joga a régua lá para cima. A Cidadania pode fazer 40 mil votos. 40 mil votos faz 7 vereadores, podendo fazer mais um na rodada. É uma estratégia muito bem montada. E qual o outro lado disso? Coligações inteiras que não farão ninguém. Mas isso não quer dizer que essas pessoas são ruins. Isso não quer dizer que essas pessoas são incompetentes. Não. É regra, né? É uma questão de regra e de matemática. É estratégia. Vai faltar voto no final. De 7h56, temos 4 minutinhos. 4 minutinhos. A Triciane aqui ressaltou aqui, ó, a minha opinião, eu tenho total responsabilidade nisso. É a opinião dela. Somos adultos, temos direitos à nossa opinião. A gente não tem direito de ofender ninguém. É verdade. Isso a gente não tem direito. Você falou aí do Cidadania. Eu falei muito hoje também. E assim, a gente também percebe que em tudo isso aí, a gente vê que o prefeito Elbert Rezende ele tem se tornado uma grande liderança aqui no interior, né? E o que forma uma liderança? Experiência. 2 anos de deputado é muita experiência, é muito convívio, é muito aprendizado. E uma das coisas que eu admiro no prefeito Elbert é a flexibilidade que ele tem para lidar com as pessoas e com tudo, né? E por isso ele tem feito um bom governo e assim tem tudo para se tornar uma liderança política estadual. Uma coisa bonita que você está dizendo, vereador, que a gente precisa perder a vergonha é de elogiar o que é bom. Às vezes a gente tem vergonha por uma questão de princípio, de achar que vai ser julgado pelas pessoas, de elogiar uma pessoa que a gente gosta, de elogiar uma pessoa que faz o certo. O certo tem que ser elogiado e o bom tem que ser enaltecido, sempre. Porque ficar nessa política do quanto pior, melhor, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Muito contrário, a gente vai regredir. Então, quando o Elbert faz uma boa ação, a gente tem que elogiar. Quando o senhor aprova e bota para funcionar o Hospital do Olho em Macaé, tem que ser enaltecido. Quando o senhor consegue aprovar a lei das sacolas plásticas em Macaé, que era uma grande polêmica, e o senhor encarou a polêmica com seus pontos de vista e aprovou junto com seus pares, isso tem que ser elogiado. Quando o senhor faz projetos que defendem a segurança das pessoas, quando defende o bem-estar das pessoas, projetos de lei aprovado. Qual é o demérito nisso? Qual o problema nisso? Isso tem que ser enaltecido. A gente precisa perder essa vergonha. Eu preciso perder o medo de elogiar o seu mandato. E a gente se conhece há 3 anos. No máximo 3 anos. 3 anos, 3 anos e meio, por aí. Por quê? Porque o senhor fez algo de bom, que me chamou a atenção e que eu fui lá de cara e elogiei. Olha, gente, isso é bom. Há 3 anos atrás eu falei que o senhor tinha um melhor mandato de Macaé. No primeiro ano de mandato. Final de 2021. E a eleição 2020, sim. Não está ficando velho, né? E eu falei, vereador, eu tenho vereadores que eu admiro muitos vereadores, o senhor sabe disso. Sei. Conheço o valor deles, das suas propostas, dos seus objetivos, o público que eles representam, elogio, acho eles muito bons. Mas naquele 2021, sem dúvida nenhuma, o seu mandato foi o destaque. Primeiro, por ser um primeiro mandato, vereador de primeiro mandato, por ter encarado os desafios que encarou, com a responsabilidade que tem de uma igreja por trás e não tendo o menor problema de votar em matérias que não dizem respeito ao que o senhor chegou como compromisso. O senhor abriu essa perspectiva de vida pública. Para terminar aqui, eu me lembro que um vereador, não vou falar aqui o nome dele, porque eu não sei se devo, não sei se posso, mas eu me lembro que antes de uma sessão ali na Câmara, esse vereador, que é botafoguense como eu sempre eu gosto dele porque eu acho que ele tem um sorriso muito espontâneo quando ele chega brincando, abraçando. E ele, uma vez, eu estava ali, antes da sessão, ali dentro da sala, sozinho, tomando um cafezinho. Ele chegou, me abraçou e falou assim: olha, o senhor, para mim, é uma grata surpresa na política, porque eu imaginava que o senhor fosse outra pessoa, que o senhor ia ter outra postura, ou a mesma postura que nós sempre vimos
nos candidatos anteriores, mas o senhor me surpreendeu positivamente. Então, assim, isso me deixou muito feliz de saber que a gente está ali trabalhando e agradando não só a população pela qual a gente foi eleito para trabalhar, mas também aos colegas. Isso aí me deixou muito feliz. Isso é pura verdade, são fatos. A gente não tem ter que ter medo da verdade. Os fatos estão lá. Eu dou minha opinião baseado em fatos que realmente aconteceram. Eu não dou opinião tirada da minha cabeça ou do mundo da maravilha. Estamos aí para falar dos fatos. Para poder o quê? Ajudar as pessoas. Porque somos servidores públicos. Eu, o senhor, o Alexandre, servimos a população. Momentaneamente, circunstancialmente, mas o objetivo é um só. Fazer com que a vida das pessoas seja cada dia um pouquinho melhor. É isso aí. Bom, gente, são 8h01. Nós vamos terminar aqui, já passamos 1 minuto. O Alexandre falou muito pouco hoje. Quase nem bebeu água. Falei demais. Hoje eu aprendi demais. E eu queria agradecer a todos vocês que nos acompanham até agora. Tem aqui, eu esqueci, a Cristina Santos deu boa noite aqui também, a Laisa Ferreira. Queria agradecer a todo mundo que nos acompanhou até agora. É sempre bom ter a presença de vocês aqui, mandando suas perguntas, suas opiniões. É importantíssimo demais a participação popular. Quero rapidamente deixar suas considerações finais, Bruno, e também a sua, Alexandre. Eu quero agradecer a todo mundo que participou, pessoal que mandou mensagem, e até a próxima, né? Bruno. Queria agradecer demais, Alexandre. A gente aprende sempre um com o outro. Verdade. Na mesma medida, observando, falando, rindo, contando piada, trabalhando. A gente está sempre construindo um muito junto bom, ao outro. Vereador, obrigado. Eu que agradeço. Pelo seu mandato, pelo seu programa e pela sua amizade. Eu que agradeço por tudo. Pessoal, boa noite. Gente, nós vamos ficando por aqui. Semana que vem tem mais com um novo convidado. E não se esqueça que daqui a pouco o Bruno Horta volta, que ele está sempre batendo esse papo aqui. É importante, é interessante falar sobre isso. Vou cobrar. Tá bom? Um abraço, boa noite. Fique com Deus. Boa noite.